was worried you blow my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger, alright. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero não ficar nervosa a gravar este vídeo porque eu estou no meio da rua no carro. Como vocês devem ter percebido, o vídeo que eu vos trago hoje é sobre a minha carta de condução. Sou sincera, este vídeo foi assim um bocadinho à pressa porque eu estou em época de exames e portanto é bastante complicado gravar para mim neste momento. E como eu recebi muitas perguntas sobre isso, achei que fazer um vídeo a resumir tudo e falar sobre tudo era mais fácil. O primeiro tópico que eu queria abordar era porque é que eu só estou a tirar a carta agora, ou porque é que eu só acabei a carta agora, que eu já tenho 21 anos, ou seja, já podia ter a carta há 3 anos. A minha primeira carta caducou, eu fui muito irresponsável e a escola onde eu estava também não estava a ajudar nada. Eu acabei mesmo por literalmente não fazer nada, não tive aulas de código, fui ridícula porque achava que não tinha tempo. Primeiro foram os exames nacionais, depois o primeiro ano da faculdade, depois a transição para a nova faculdade, portanto foram ali 2 anos muito complicados. Caducou acho que foi em junho e eu depois pensei, ok, eu quero mesmo tirar a carta, eu agora vou pagar uma carta nova, vou para uma escola boa e vou tirar isto rápido porque fui simplesmente ridícula e por favor tenham atenção à validade da vossa carta. Então martirizei o suficiente com este assunto, depois acabei por conseguir poupar dinheiro para comprar uma carta nova. Como eu queria despachar a carta rápido, o mais importante para mim era que, obviamente, o preço não fosse exorbitante. A escola onde eu estive, eu paguei 500 euros com tudo incluído. E eu queria uma escola que não tivesse simulador, porque, na minha opinião, as aulas de simulador são um roubo. A roubar aulas de estrada, que são muito mais importantes, sem dúvida. Tipo, literalmente eu acho mesmo que o simulador não serve para nada, é só mesmo para vocês gastarem dinheiro. Claramente depois vão precisar de aulas extra. Eu queria uma escola que não tivesse um número excessivo de alunos, porque isso foi o que me tinha prejudicado anteriormente. Depois têm dificuldade em marcar as aulas de condução, em marcar as aulas de código, e queria um sítio que fosse ao pé da minha casa, porque claro que dá jeito que seja perto para vocês estarem motivados para ir às aulas de código e depois da condução. Estes eram assim os pontos fulcrais na minha decisão. Acabei por escolher a escola do Parque das Nações, acho que é assim que se chama, e eu adorei, não me arrependo nada da minha escolha, consegui tirar a carta super rápido. O código. Então, eu acho que é a parte mais chata, não é a mais difícil, mas eu acho que é mesmo a parte mais chata. Vocês começarem a ir às aulas, até vocês acabarem as aulas, até vocês terem paciência para ir às aulas é o mais difícil e depois é preciso vocês terem a coragem de marcar o exame. O que eu fiz foi, eu tentei fazer as aulas o mais rápido possível. Eles na minha escola obrigavam-me, quando eu tivesse mais ou menos a meio das aulas de código, tinha que começar as aulas de condução. Ajudou-me também a ficar motivada porque já estava a conduzir enquanto ainda nem sequer tinha feito o exame de código. Eu lembro-me que acabei acho que em dezembro, depois tinha os exames da faculdade e não queria mesmo marcar para aquela altura. Também tinha que fazer as aulas de condução, metade das aulas de condução até marcar o exame de código. Acabei por só marcar exame acho que marquei em abril, fiz o exame em maio, se não me engano. A gente me pergunta como estudar para o exame de código, com quanto tempo de antecedência é que eu marquei o exame e depois estudei. A forma mais fácil de estudar é vocês fazerem exames. 2 semanas dá perfeitamente para vocês estudarem tudo e saberem tudo, malta, porque o código não é tanto decorar. Claro que há coisas que vocês têm que decorar, as velocidades, na prática são poucas coisas aquelas que vocês têm que decorar e mais aquelas que são um bocado de intuição. Diria que 2 semanas é o tempo que vocês precisam para estudar para o exame. Quando puderem, vão, marquem o exame e depois começam a estudar, porque normalmente vocês quando marcam os exames ficam sempre a faltar 2 semanas até à data. O que eu aconselho é vocês vão lá, marquem e depois começam a estudar. Ficam obrigados porque já têm um dia e são obrigados a estudar e não é aquela de tenho que ir estudar, não sei o quê, não. Tenho que estar porque tenho exame marcado para aquele dia. Com uma meta é mais fácil. A forma como eu estudei foi literalmente fazer exames no site do Bom Condutor. Foi assim que eu estudei. Eu praticamente não abri o livro. Há muita gente que pergunta se eu li o livro, mas não, malta, eu não li o livro porque basicamente as perguntas no exame de código repetem imenso. Eu, no meu exame, acho que só não tinha visto para aí 4 perguntas. Portanto, o meu conselho é mesmo, façam o maior número de perguntas possível. Aquilo no Bom Condutor tem a possibilidade
possibilidade de vocês criarem um perfil e quando vocês criam um perfil vocês têm acesso às perguntas que costumam errar mais, podem fazer testes de perguntas erradas, podem fazer testes por temas. Não estou a conseguir entrar no site do Bom Condutor, mas eu lembro-me que eu fui para o exame com 70% das questões vistas e estava com um índice de 72, penso eu, mas na noite anterior eu tinha um índice de 60 e tal. Na noite anterior ao exame, tipo, literalmente antes de eu ir dormir, eu fiz 2 testes em que chumbei com 5 respostas erradas. Vocês chegam lá e, portanto, não conhecem ninguém, não é? Mas eu simplesmente sentei-me, estava super nervosa e no final eu acho que o pior é mesmo aquela espera para saberem o resultado. As pessoas que chumbam levam um papel, então ela começa a imprimir papéis e eu juro, eu estava a contar os papéis e a pensar, eu vou chumbar. Depois ela disse, Sara, 0 respostas erradas e eu basicamente passei no exame de código com 0 respostas erradas. Vocês podem passar com 3, eu passei com 0, mas é completamente irrelevante, é só mesmo aquela questão de orgulho, passei com 0. Muita gente diz para não mudarem nunca nenhuma resposta à última, eu mudei uma e correu bem, portanto as perguntas vão repetir. Se vocês forem com um índice Bom Condutor bom, com várias questões vistas, vai correr bem. Relativamente à condução, vocês estão tipo a conduzir, então ficam super motivados. Eu gostei de conduzir, eu gosto muito de conduzir. Na primeira aula não fiz nada e eu sinto que só comecei mesmo a aprender a conduzir para aí na 10ª aula. No início vocês acham sempre que conduzem super bem, mas é porque o vosso instrutor está ali nos pedais, que eles têm pedais também do outro lado e portanto eles não vos deixam o carro ir abaixo, então travam quando é preciso. Depois, quando eles deixam de mexer nos pedais é que vocês começam a pensar, ok, se calhar eu não sei conduzir. Mas é tudo uma questão de aprendizagem, eu acho que as 32 aulas dão perfeitamente. Acabei por comprar 5 aulas extra. Eu pedi para marcar o exame e depois faltavam para aí 10 dias e eu não queria ficar 10 dias sem conduzir. O instrutor vai sempre dando feedback dizendo, olha, faz isto melhor, faz aquilo melhor. Eu acho que o meu maior conselho é, ouçam aquilo que o vosso instrutor vos diz. Se ele vos diz para irem mais devagar nas rotundas, comecem a ir mais devagar nas rotundas. Ouçam bem as coisas que ele vos diz, porque os conselhos que ele vos diz é mesmo aquilo que vocês precisam de fazer para melhorarem a vossa condução. E muita gente pergunta também se eu já tinha conduzido antes, e sim, eu já tinha conduzido 1 ou 2 vezes em parques de estacionamento, mas quando eu cheguei lá eu já não me lembrava de nada, já nem me lembrava onde é que era o travão. Toda a gente, ou a maior parte das pessoas, vão para as aulas sem saber conduzir, portanto não tenham medo. Eu acho que a chave é mesmo não irem nervosos, nem para as aulas, nem para o exame, obviamente. Relativamente ao exame em si, eu tive uma aula antes do meu exame, a aula correu super mal, então eu fiquei super nervosa, eu não consegui estacionar, não parei numa passadeira atropelando um peão, estava mesmo muito nervosa e pedi à outra rapariga para irem primeiro, porque como estava tão nervosa queria só despachar aquilo. Depois vocês chegam lá e estão com o vosso instrutor e com outra pessoa, porque o exame é feito com 4 pessoas no carro, que são vocês, o examinador, o vosso instrutor e a outra pessoa que vai fazer exame a seguir a vocês. Têm que decidir entre vocês quem é que vai em primeiro e quem é que vai em segundo. E depois, quando vocês chegam lá, têm que esperar um bocado até que sorteiem o vosso examinador e o percurso, porque aquilo é mesmo sorteado uns 5 minutos antes. Quando sortearam, eu perguntei ao meu instrutor como é que era o examinador e ele fez assim uma cara tipo... ele é direto e eu, ok. E depois saiu-me o percurso da Bobadela e eu fiquei logo um bocado nervosa porque é um dos percursos que eu acho mais difícil, porque aquilo tem imensas coisas, tem que conduzir em meio urbano, tem que ir para lá na IC2. O meu percurso acabou por ser nos Olivais. Saiu o percurso e o examinador, depois ele chega lá, cumprimenta-nos. Eu estava mesmo muito nervosa porque, como vos disse, a minha aula tinha corrido super mal, eu estava a tremer por todos os lados. Mas a verdade é que assim que eu entrei no carro, eu concentrei-me tipo a 100%. Esqueci completamente aquilo que estava a acontecer no carro, esqueci quem é que estava ao meu lado. Os nervos parece que passaram um bocadinho. Claro que no início é sempre um bocado mais difícil, vocês vão mesmo ali um bocado tensos. Vai dar certo, malta, é só aquilo que vocês têm que pensar. O meu examinador teve o tempo todo a falar sobre futebol com o meu instrutor, portanto eu acho que isso até foi bom, porque apesar de estarem a falar, eu acho que eles estavam tipo a tentar criar um ambiente mais calmo. Consegui fazer tudo lindamente e acho que o meu maior conselho para o exame de condução é tentarem estar o máximo concentrados, porque os nervos vão-se embora quando vocês se concentram. Acima de tudo, irem muito devagar. Eu acho que fui o exame todo quase em segunda. Eu, como vos disse, achava que ia para a Badela, mas acabei por fazer mesmo só o percurso dos Olivais, que é o percurso que vocês têm que ir mais devagar de todos, porque aquilo são 1000 passadeiras. Lá está, eu acho que mais vale vocês irem devagar e pararem
quando não é preciso, imaginem, eu parei uma passadeira e não havia nenhum peão. Senti que era melhor parar porque não estava a ver bem a passadeira. Portanto vocês irem mesmo devagar e mais vale pararem do que depois o instrutor vos travar e vocês chumbarem por causa disso. O único erro do exame foi eu arranquei em segunda, malta. Parei num entroncamento e pus o pisca, não sei o quê, estava a ver se vinha algum e depois ele vira-se a mim e diz assim, não lhe falta nada. E eu comecei tipo, pisca, não me falta nada. Arranquei em segunda e ele, depois percebi, pus em primeira e eu disse que faltava alguma coisa. Eu tipo, ai desculpe, depois ele não me disse nada e acho que não era por isso que eu ia chumbar, não é? Consegui fazer o estacionamento à primeira, que era o meu maior medo, apesar dele só me ter pedido o estacionamento em paralelo, que é aquele que vocês estacionam tipo assim. Ele não me pediu para fazer contorno de passeio nem nada e o exame durou para aí uns 10 minutos, no máximo dos máximos 15 minutos. Ele depois vira-se a mim e diz, pode encostar e parar em segurança, mas ele não vos diz se passaram ou chumbaram logo, mas claro que eu fiquei com a impressão que tinha passado e quando cheguei lá atrás o meu instrutor fez-me tipo, de género, correu bem. No final do exame, depois a outra rapariga fez o exame dela, ela também passou, apesar de não ter parado numa passadeira, mas ele deu-lhe uma bébia. E depois fomos para o centro de exames outra vez, ele saiu do carro e disse adeus e literalmente ele nem nos disse se nós tínhamos passado ao chumbado, mas pronto, claramente nós percebemos que passámos. Obviamente que é um dia muito estressante, mas tentem manter-se o mais calmos possíveis. O mindset daquele dia foi, se eu chumbar não vai acontecer nada, eu não tenho um trabalho amanhã que preciso de conduzir, portanto eu vou com calma, vou dar o meu melhor. Senti que estava preparada, o meu instrutor disse que eu estava preparada, portanto claro que custa dar mais 200 ou 300 euros para fazer um novo exame, mas é assim a vida e acontece aos melhores. Eles durante o exame de condução não estão a avaliar se vocês sabem conduzir, eles estão a avaliar se vocês estão a respeitar as regras. Acreditem em mim que não é um bicho de 7 cabeças. Literalmente no dia em que eu tirei a carta, pedi à minha mãe para ir buscar o carro, dei uma volta com ela dentro do carro, cheguei no trabalho e fui até à minha faculdade, fui deixar uma minha à casa e depois vim para casa. Acho que é mesmo vocês acabarem o exame e irem conduzir. Não deixem passar 1, 2, 3 semanas, um mês ou o que for para começarem a conduzir. Acho que é mesmo, vocês só vão aprender a conduzir quando experimentarem quando estiverem no vosso carro e acreditem que ir com pais ao lado é muito mais stress. Prefiro conduzir sozinha, a sério, é uma paz, ninguém vos diz nada, podem fazer aquilo que vos apetecer, claro, dentro das regras. Portanto, o melhor mesmo é, assim que vocês acabarem o exame e que forem aprovados, irem conduzir no dia a seguir, no dia que puderem, peçam o carro aos vossos pais, aos vossos primos, a quem vos emprestar. Eu tive a sorte dos meus pais, a minha mãe, porque o meu pai não queria confiarem em mim para me deixarem conduzir. Eu tenho a carta há 3 dias e nesses 3 dias não houve ainda um único que eu não tivesse conduzido. É mesmo a melhor forma de vocês aprenderem. Se eu vou ter carro e por enquanto não, eu estou a dividir o carro com a minha mãe. Eu ainda não tenho dinheiro para comprar um carro e também acho que não preciso por agora, perfeitamente para eu dividir com a minha mãe, vou levá-la ao trabalho e depois vou para a faculdade, coisas assim. Talvez depois do verão vá comprar um carro em segunda mão em princípio. No final de tudo eu acabei por concluir a carta em 7 meses e passei à primeira nos 2 exames, o que foi ótimo e fiquei mesmo muito feliz porque eu estava tipo, finalmente vou poder conduzir. E pronto, malta, basicamente foi isto, espero muito que tenham gostado, espero ter-vos ajudado e é isso, beijinhos!